é ver como é que funciona essa dinâmica entre empresas grandes, empresas pequenas, criptomoedas e assim por diante. Pessoal, hoje a gente fala criptomoedas como todas as altcoins ou moedas que são alternativas ao Bitcoin, tá? Então, criptomoedas seriam todas aquelas porcarias que surgiram depois daquela inovação tecnológica, aquela revolução que foi o Bitcoin e que é praticamente a solução para o nosso sistema financeiro falido, né? O sistema tradicional. Porém, o Bitcoin ele tem uma característica de ser um instrumento e é um instrumento da libertação do ser humano, de você poder carregar o seu dinheiro para lá e para cá, fazer transações internacionais ao seu bel prazer. Mas isso não acontece da mesma forma com as altcoins. A maior parte das altcoins, elas são tokens ativos ou criptomoedas que são que elas foram construídas com interesses para usabilidade e para lucro de empresas, tá? Então, hoje o mercado cripto ele é reconhecidamente, e essa é uma tese minha, beleza? Não sou dono da verdade, mas o mercado de criptomoedas ele é o suprassumo das startups. Ele está no nível de risco maior do que o das startups. Essa é a grande verdade. As criptos sendo dentro de um universo de maior risco, maior assimetria, ele tem mais capacidade de te dar lucro quando está em um contexto de expansão econômica e alta infinita, mas ele também tem proporcional a mesma capacidade de destruir com todas as suas economias, muito mais do que startups, empresas pequenas, small caps, as big techs, as micro techs e assim por diante. Então, dentro dos níveis de risco, os níveis de risco conhecidos aí nos mercados voláteis, cripto está absolutamente como campeão do risco e de volatilidade. Então ele tem uma capacidade muito boa de te dar dinheiro, mas também muito rápida de te tirar dinheiro. O mesmo vale, pessoal, para mercado de ações, por exemplo. Então, quais são as empresas que vão sofrer primeiro? Vão ser os bancos ou vão ser as big techs, as empresas que surgiram há 18 anos atrás, há 15 anos atrás, como o Facebook, o metaverso agora, né, que eles chamam de meta, e assim por diante. Bom, na categoria é o seguinte, os bancos geralmente, por terem aproximação com o Fed, né, o Federal Reserve, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, a maior emissora da moeda internacional mais utilizada no mundo, que é o dólar, elas são as empresas, digamos assim, né, os bancos são as empresas mais líquidas, digamos assim. Junto com elas, a gente também pode adicionar aí os fundos de investimentos, que tem ligação direta aí com vários bancos também, tá? Aí nós temos aí as Big Techs, depois as startups e depois mercado de criptomoedas, que é as moedas, altcoins e criptomoedas de empresas, beleza? Esse é o nível de risco. Então, qual vai quebrar primeiro na ponta? Qual vai faltar liquidez na ponta? Bom, num momento de alta, o mercado que mais se beneficia, mais cresce, mais sobe violentamente é o mercado de criptomoedas, que é justamente a ponta, tá? Já o mercado que menos se beneficia, num mercado muito expansionista, vai ser lá no fundão os bancos, tá? Ele não vai se beneficiar tanto quanto a ponta. Eu quero dizer assim, de se beneficiar é você comprar uma ação de um banco. O que é preferível, né, no mercado em alta? Você comprar a ação do Banco do Brasil ou você comprar Bitcoin, por exemplo. Numa alta, o Bitcoin ele vai subir centenas de vezes mais rápido e valorizar muito mais rápido o ativo do que, por exemplo, a ação de um banco. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou dizendo que o banco não ganha dinheiro em alta, não é isso. Eu estou dizendo que as ações do banco se valorizam muito menos do que os que estão na ponta no risco, beleza? Então, o mercado de criptomoedas ele é o mercado de maior risco, ele é o mais sensível, digamos assim, e ele vai antecipar grandes quedas e possivelmente antecipar grandes altas antes dos restantes dos mercados, porque mora aqui, vive aqui nesse ambiente de criptomoedas, o ambiente mais especulativo existente. Tá? Então, esse ambiente é extremamente especulativo. E sendo um ambiente extremamente especulativo, ele é muito sensível e ele oscila demais, tá? Senhores, então o que está acontecendo no mercado? Não sei se vocês lembram ali deixa eu ver, foi em março, não, foi em junho, que o fundo de hedge cripto, a Three Arrows, que era uma empresa aí que surgiu há uns 2 anos atrás, ela pediu falência nos Estados Unidos por insolvência, por não conseguir quitar o dinheiro de tomadas de empréstimo
né, de valores de empréstimo que ela fez para várias empresas. Então, essas empresas pequenas e esses fundos de investimentos menores, eles estavam completamente alavancados durante o bull market. Mas à medida que nós tivemos a elevação da taxa de juros e nós tivemos uma entrada de mercado urso, nós tivemos a insolvência dessas empresas. Então essas empresas foram as primeiras que começaram a quebrar ali por abril, maio, começaram a não conseguir mais vencer os seus débitos e quitar os seus débitos e seus empréstimos. Além dessa empresa, veio outras empresas, é só você pesquisar aí no tio Google em junho, que quebraram bastante. Até inclusive na época eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu essas informações, né? A Luna também foi para o espaço, o token UST da Luna, né? O token algoritmo, stablecoin algorítmica também foi para o espaço, e assim por diante. Então nós estamos numa onda que agora se refletiu para a FTX, né? Então a FTX hoje, ela passa por um momento de insolvência, recorrendo inclusive à ajuda da Binance, tá? Então a Binance, que entrou com interesse em comprar e adquirir a sua principal concorrente, tem um grande problema pela frente para resolver, que é exatamente esse daqui. Uma impossibilidade de negociação do FTX e Binance que pode colocar a indústria de cripto na mira de autoridades globais. Além de atrair mais ainda esse cenário de insolvência, né? Além de atrair mais problemas para o mercado cripto, ainda vai atrair mais o olho, as vistas dos reguladores. Por isso que é extremamente complicado para a gente, é muito complicado para a gente colocar e investir todo o nosso capital, por exemplo, em tokens de corretoras, como o próprio token da BNB, ou colocar 100% em stablecoins como o Tether e o USDC, porque a gente não sabe até quando pode ter solvência, ou seja, pode ter liquidez para essas empresas cumprirem com uma possibilidade de uma redução muito grande de demanda por criptomoedas e essas pessoas não conseguirem sacar, né, esses clientes dessas corretoras. Eu avalio que muitas corretoras podem ter esse risco aí. Tem ainda possivelmente a OKEx, não, a Crypto.com pode ter esse problema, entre outras que podem, dependendo de um cenário de recessão, podem acontecer. Porque lembre-se, a gente nunca viu o mercado cripto em um cenário de recessão, a gente já viu em cenário de mercado urso, mercado baixista, onde a gente vê os ativos e as ações caindo aos poucos lá em 2018. Mas a gente nunca viu uma recessão no mercado cripto, então a gente não sabe qual o impacto que vai ser e qual seria o efeito dominó possivelmente de uma empresa quebrando por falta de liquidez. Essa empresa por falta de liquidez não consegue honrar os seus compromissos de saque para os seus clientes e que pode quebrar e entrar em um efeito dominó até atingir, por exemplo, um banco que tem ligação direta com uma Coinbase da vida, uma Circle, uma empresa Tether. O que eu quero dizer é que uma coisa está ligada à outra e que a falta de dólares no mercado pode desencadear uma sequência de falta de liquidez, que é aquela fase de capitulação, a fase que a gente vê o mercado todo cair. Tá? E aí a gente vê, mas é só no mercado cripto que acontece isso? Cara, claro que não, né? Por exemplo, né, a Meta, a dona do Facebook aí, já está anunciando um corte de 11 mil empregos, ou seja, é aquilo que a gente falou. Em 18 anos de empresa, nunca aconteceu na história um corte tão grande de funcionários de uma vez, né? Como está acontecendo agora. E vocês têm que lembrar também que o Facebook surgiu em 2004, 2005, 2004, lá nos Estados Unidos. Então, ela é uma empresa jovem, é uma Big Tech recente, é uma Big Tech nova, tá? E eu comentei com vocês que as primeiras que vão sofrer, as maiores empresas do mercado tradicional que vão sofrer, vão ser as Big Techs que compõem o índice Nasdaq. Então a Nasdaq, que vem fazendo topos e fundos descendentes, acaba de iniciar o dia de hoje com o doji abaixo das médias, né, fazendo mais um topo mais baixo do que o topo anterior, indicando que vai vir mais queda pela frente. O outro detalhe, esses dias ela recusou voltar a subir nesse movimento que eu falei ontem para vocês, que eu odiei ver esse movimento aqui. Ele tinha que ter conseguido romper essas médias aqui para entregar um possível fundo temporário, para entregar um respiro maior. Mas parece-me que o respiro já acabou, não vai ter respiro. Parece que a partir de amanhã, se a inflação vir descontrolada, não mostrar sinais de arrefecimento, a gente vai ver mais uma porrada vermelha aqui para baixo e perda desse suporte aqui. Então isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso esse contexto, esse cenário que está se desenhando. Se você pegar o gráfico semanal, topos e fundos descendentes, com mais um topo mais baixo do que o suporte anterior, com rejeição do rompimento do suporte anterior, agindo como resistência. Hoje confirmando o falso rompimento aqui e uma falsa tentativa do mercado voltar a subir. Então ele recusou
Isso aqui, ele tentou formar fundo aqui, ele recusou esse fundo, ele não fez fundo. Então nós estamos vendo as médias começando a apontar para baixo e o pior, nós fizemos um reteste de resistência numa média que geralmente em tendências de alta ele age como suporte, que é a tendência de 200 dias e 200 semanas nesse caso aqui, né? Ou seja, nós estamos num contexto de continuar caindo. E a gente pode continuar caindo já logo em sequência. E provavelmente vai continuar caindo logo em sequência. Por quê? Porque essas empresas, essas big techs estão começando a anunciar cortes de times. Eu falei sobre esses cortes lá em setembro, né? Que o Facebook e a Meta já tinha dito que em janeiro ia fazer um corte de funcionários. Os caras estão antecipando em 2 meses aí o corte de funcionários. Beleza? E aí, por falta do quê? Falta de dinheiro no mercado. Com a falta de dinheiro no mercado, você não consegue honrar com seus compromissos. Um endividado fica empurrando para o outro e aí dá uma quebradeira geral que dá aquele sinal de capitulação. Então, acho que isso está se refletindo no mercado de criptomoedas também. Não é só, o Bitcoin não está caindo só por causa da FTX. Não caiam nesse conto aí, tá? Ele não está caindo só por causa da FTX. É lógico que ele acelerou o processo de queda por causa da FTX, mas ele não está caindo por causa disso especificamente, apenas por causa disso. Por quê? Porque quando eu comentei já milhares de vezes com vocês, quando o preço sai de um caixote, ou seja, de um preço lateral, onde ele tenta formar um fundo, ele rompe para cima e depois ele vem pegando toda a liquidez abaixo. Foi exatamente o que eu falei ontem, foi exatamente o que eu falei na semana passada, foi exatamente o que eu falei há 3, 4 semanas atrás no meu Twitter. Comentei, inclusive nesse post, né? O Ethereum vai entre 1.570 a 1.700 nas próximas 4 semanas. Altcoins vão subir. Altcoin e Bitcoin também, muitos vão me xingar. Depois voltaremos para os $880 por unidade de Ethereum. Beleza? E eu até comentei, o balanço positivo do Q3 das empresas vai trazer uma alta mais tímida dessa vez do que o Q2.